testemunho? Quem é a irmã que chegou perto de mim dizendo, dá um testemunho? Vem, amado. Salve da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estava ali atrás e eu tentei fazer igual o Jonas hoje. Tentei fugir, mas Deus não permitiu. E assim eu vou estar entregando o testemunho e também seguido de uma palavra do Senhor que deu. De Gênesis e Apocalipse, e pediu que eu agregasse isso na apresentação das crianças. Mas os irmãos pasmem. Eu peguei e fiz, fiquei toda contente, né? Achando que já tinha feito o que Deus tinha mandado. Fui para casa toda contente e não consegui dormir de madrugada. Simplesmente o Espírito Santo me incomodou a madrugada toda. Deus foi tão bondoso que deixou dormir até umas 3h30, mais ou menos. E ficou ele me incomodando, e eu falei assim, mas Senhor, mas eu já fiz o que o Senhor me pediu. Eu entreguei a palavra de Gênesis e de Apocalipse. Aí o Espírito Santo falou comigo, mas você não fez da forma que realmente eu queria que você fizesse. Você não entregou da forma que eu queria. Então agora eu vou estar falando para você, passo a passo, do que é para falar, e você vai escrever. Aí eu tentei também dar uma desculpa, dizendo que é o nervosismo, né? Porque eu trabalho com as crianças, fico muito à vontade com as crianças, mas aqui na frente, realmente o nervosismo toma conta de mim. Aí o Senhor falou, já que é o nervosismo, você vai escrever então tudo que eu colocar para você. E nessa madrugada, eu senti assim, eu voltando a ter uma intimidade com Deus. Porque é muito bom a gente ouvir a voz de Deus através de profetas, como a gente tem muitos profetas aqui nessa igreja, glória a Deus por isso. Mas você ouvir diretamente a voz de Deus é muito mais maravilhoso ainda. É algo assim tremendo. Então vou estar lendo novamente. Quantos conseguiram abrir, pode dizer amém. Amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse:
Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Mas dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos ficar só até aqui. Então, agora eu vou estar falando aqui o que Deus colocou no meu coração, né? Quando começa aqui o capítulo, fala que a serpente é a mais sagaz de todos os animais. Aqui a serpente, ela representa o diabo. Então, o que Deus colocou no meu coração nessa noite? Que aquilo que Deus colocou no seu coração fica entre você e Deus. Tudo aquilo que Deus conversa com você. O diabo, ele só passa a saber quando você abre a sua boca e começa a falar. E o diabo, por não saber o que Deus tem colocado no coração do seu servo, então ela pega e começa a querer distorcer as coisas. Então ela faz a seguinte pergunta: assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta, né? Aí Eva, na sua inocência, respondeu, já foi entregando todo o tesouro, né, para o diabo. Aí respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a partir daí, o diabo já começa a saber o que realmente Deus tinha ordenado para a mulher, e já começa a distorcer. Já coloca Deus como se Deus fosse mentiroso. Porque ele fala assim: porque Deus sabe que no dia que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nisso Eva cai naquela tentação, porque vê que a árvore é boa, né? É desejável, e acaba desobedecendo a Deus. E aqui também, a Bíblia também relata que Deus, ele passava todos os dias na viração do dia para conversar com Adão e Eva. E Deus, trazendo isso para a nossa vida hoje, Deus tem perguntado para a gente: onde estás? Da mesma forma que ele perguntou aqui para o homem, lá no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aí muitas vezes nós pensamos assim: mas eu estou aqui eu estou sempre na igreja. Aonde que Adão e Eva estavam? No jardim. Jardim do Éden, um lugar até muito melhor do que nós estamos hoje. E nem por isso ela seguiu o que realmente Deus tinha ordenado, mas ela se deixou enganar. E hoje Deus tem perguntado: aonde que o diabo tem te enganado? Aonde que ele te enganou? Aonde estás? Porque Deus, ele precisava fazer essa pergunta? Não. Deus sabe todas as coisas, né? Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas ele é um Deus também de amor e de misericórdia. E ele dá a oportunidade de nós, assim, dizermos aonde que erramos, né? Onde está a nossa necessidade. Então ele pergunta: onde estás? Aí ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é muito comum a gente até ver. Eu gosto até de dar o exemplo de uma criança. Quando a mãe fala: não mexe, por exemplo, nesse pacote que tinha aqui de biscoito. E quando ele escuta a voz da mãe, ele fica desesperado, né? Larga o biscoito lá de qualquer maneira, se enfia embaixo da cama, crente que a mãe não vai achá-lo lá. E assim também, muitas vezes, nós fazemos, né? Quando a gente comete algum erro, a gente tenta se esconder de Deus. E Deus nos dá essa oportunidade de dizer: aonde estás? E conforme Deus deu a oportunidade, cada um se explicou, né? A mulher disse que foi enganada, o homem disse que simplesmente comeu porque a mulher deu fruto para ele.
Mas da mesma forma que Deus é amor, Ele é justiça. Só que com o diabo não teve muita conversa. Ele simplesmente disse: maldita serás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então não teve conversa com o diabo. Totalmente maldita será sobre a terra. Agora, olha o cuidado que Deus teve com a mulher. Eu fico imaginando assim que Eva, nessa época aqui, deve ter ficado desesperada, Porque ela nunca teve filho. E Deus falou assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio dores darei luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deve ter sido realmente muito duro. E o que Deus fala pra gente hoje é o seguinte: pode doer na hora que Deus estiver te corrigindo, mas pode ter certeza que essa correção será bênção na tua vida. Porque se a gente for analisar aí para as mães, que tiveram parto normal, eu não tive parto normal, mas escuto muitas mães dizendo que realmente é uma dor insuportável. Parece que a mulher vai morrer naquela hora. Só que é algo assim muito momentâneo. Sente aquela dor desesperadora, daqui a pouco vem aquela alegria que enche aquele lugar que não tem explicação, Porque escutar o chorinho do bebê não tem palavras para explicar o tamanho da alegria. Então, olha só, que Deus colocou aqui na vida de Eva serviria de quê? De bênçãos futuramente. Porque uma mulher hoje que não pode ter filho se desespera, assim como também diz na palavra que anda, o sacerdote Eli até achou que ela estivesse bêbada, porque ela clamava, pedia muito ao Senhor para ter filhos. E também aqui com Adão, o que ele falou? Que do suor do seu rosto comerá o teu pão. Então deve ter sido também realmente muito duro para Adão, porque ele morava ali no jardim, todo tranquilo, podia comer o que quisesse, menos da árvore que Deus tinha ordenado que não comesse, descansava na sombra da própria árvore, e a partir daquele dia teria que trabalhar para ter o próprio sustento. E trazendo para os dias de hoje, um casal, por exemplo, se a mulher fica desempregada, é preocupante, sim, porque a mulher também ajuda muito em casa. Só que se a mulher cuidar da casa e dos filhos, o marido se sente totalmente grato, honrado. Agora, um homem ficar desempregado é um desespero só, parece que o mundo vai desabar. Então aqui, o que Deus revelou no meu coração é isso, que pode estar doendo nesse momento. Eu creio que Deus não me trouxe aqui nessa noite para falar essa palavra em vão, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, a primeira pergunta aí, Deus está perguntando: onde estás? Cada um é para cada um se examinar, E o que Deus estiver te corrigindo nessa noite, com certeza é para a bênção na sua vida. E para finalizar, que eu achei ainda mais tremendo da parte de Deus, porque Ele me deu 2 livros totalmente extremos. Ele me deu também lá em Apocalipse. Acelerar um pouquinho que a pastora Nara já chegou. Aí fala assim, Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui a gente tem, né, a promessa, né, aqui em Apocalipse. Então Deus realmente ele se entristece, porque ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a gente se converte, o desejo do nosso coração é que o mundo todo se converta naquele momento, né? Porque a alegria é tão grande, a gente fica assim, esplêndido, né? Fica meio que atemorizado com aquilo, e a gente sai pregando a palavra, porque a gente senta no ônibus, tem que pregar, a gente está no serviço e prega a palavra. Mas com o tempo, isso vai assim, se esfriando. E não pense assim que isso só acontece com um ou com o outro, não. Acredito que até acontece na maioria da igreja. Mas Deus nos dá a oportunidade de voltarmos, porque Ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aí a gente faz a ligação lá em Gênesis, né? Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E é o que Deus está chamando hoje a igreja, a se arrepender, a ver onde caiu, se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor, porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima e nós teremos que prestar contas de cada vida, né? Então que essa palavra possa realmente encher o coração, que cada um possa se examinar e voltar ao primeiro amor, que é o que Deus está colocando hoje na minha boca para estar falando para toda a igreja. E assim eu gostaria de colocar também, conforme eu aprendi com a pastora Eliane, né, que a gente não tem o direito de exortar ninguém, porque a própria palavra ela ensina e ela também exorta. E Deus começou a ministrar a palavra primeiramente na minha vida. Eu precisei também voltar a esse primeiro amor, e por essa causa que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui nessa noite trazendo a palavra para a igreja. Obrigada por